Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está no apostolado da Virgem de Guadalupe e vamos ao Evangelho deste 28º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Celebramos hoje o 28º domingo do tempo comum, e neste evangelho de hoje, neste domingo, dia do Senhor, nosso Senhor nos recorda acerca do perigo do apego que há nos bens materiais. Os bens materiais não podem ser um empecilho, uma barreira para você levar uma vida espiritual, uma vida santa, temente diante de Deus, cumpridor dos mandamentos de Deus. Pelo contrário, usamos os bens deste mundo para poder alcançar a vida eterna, a vida do céu, e também o maior número possível de almas nesta vida para Deus. Nossos bens, eles devem estar a serviço da salvação das almas. Se Deus te concedeu a graça de ter muitos bens, ou bens além do que você precisa, saiba que você deve dispor estes bens para que almas sejam salvas. Os bens estão a serviço da evangelização, da catequese, da salvação de almas. E o que se pede de qualquer administrador é que ele seja fiel em sua administração. Não somos dono de nada. Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele colocou fortuna em nossas mãos, é para que nós administremos bem. E o que se exige de qualquer administrador é que ele seja fiel em sua administração, use desses bens para salvar-se e para salvar o maior número de almas possível.
Pois bem, o evangelho de hoje trata de um jovem que vai até Nosso Senhor e disse: que devo fazer para ganhar a vida eterna, bom mestre? Nosso Senhor repete alguns mandamentos do Decálogo: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mandamentos relativos ao próximo. Esses mandamentos que estão na Torá do Antigo Testamento transcendem o Antigo Testamento, pois são normas de vida em qualquer sociedade comum. Faz parte das leis da natureza não matar. Próprio da natureza, pelo raciocínio, pela razão, chegamos a essa conclusão que não podemos matar o nosso próximo, não cometer adultério, não roubar, não fazer mal ao seu próximo, honrar teu pai e tua mãe. São normas do direito natural. Então, esse jovem pratica os mandamentos de acordo com a sua boa conduta na sociedade, o que é esperado de qualquer um, mesmo aqueles que não têm fé. Não precisa ter fé para honrar seu pai e sua mãe. Isto já é da natureza das coisas, honrar seu pai e sua mãe, não fazer mal a ninguém. A regra de ouro: não faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. Então, este jovem tem observado estes mandamentos do direito natural e diz que segue estes mandamentos desde sua juventude. No entanto, Nosso Senhor veio trazer o seu mandamento de amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isto é, os mandamentos do Senhor são mandamentos espirituais que o seu seguidor deve cumprir. Todos devem cumprir os mandamentos da ordem natural, e os cristãos, discípulos de Cristo, os católicos batizados, devem viver o mandamento do amor. Então, é dito aqui que Jesus olhou para ele com amor. Quer dizer, Nosso Senhor quer colocar no coração desse jovem o preceito do amor. Veja que os 3 mandamentos do Antigo Testamento, que falava acerca do amor a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, amar o nome de Deus, respeitar o nome de Deus, guardar os dias santos determinados por Deus. No caso de nós cristãos, o domingo, santificar o domingo. Não foi dito que este jovem praticava esses 3 mandamentos primeiros do Decálogo. Nosso Senhor então vai infundir, ou quer infundir, ou deseja infundir, porque não vai porque há uma resistência, mas ele quer que esse jovem seja infundido do seu amor, da bondade de Deus, da caridade divina, para que ele possa amar a Deus de todo o seu coração. E apresenta para este jovem qual é a barreira que o impede de amar a Deus, de amar o seu próximo, à luz do mandamento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só coisa te falta: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Falta a ele passar para o Novo Testamento. Falta a ele passar a ser cristão, a ser perfeito,
como o nosso Deus é perfeito. Perfeito aqui no sentido de completo. Ser um cristão total, por inteiro. Vende, despoja-se, desapega-se e dá aos pobres. Ame os pobres. Ame aqueles que não podem te retribuir com nada. Faça caridade por amor a Deus. Então temos que entender aqui que este jovem, ele não amava a Deus, ele amava o seu dinheiro. Então ele tinha que se desapegar do seu dinheiro para poder começar a amar a Deus e amar o seu próximo verdadeiramente. Pois onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. O coração dele estava aliado, alicerçado em suas posses. E quantos são assim? Aqui pode ser muitas posses ou poucas posses e ser apegado. Não é a quantia de bens materiais ou de coisas materiais ou o tamanho da sua conta de dinheiro guardado no banco que vai determinar o apego ou desapego. Pode ser muita coisa e você é apegado, mas pode ser muita coisa e você também é apegado. Apegadíssimo aquele bem material. Pode ser uma roupa, um calçado. Ter coisas de sobra dentro de casa. Ter coisas além do que precisa dentro de casa. Para que isso? Coisas que você não vai nem usar. Está guardado sob o seu poder, mas você não vai nem usar. E ao morrer também não vai levar para o caixão, para o cemitério, não adianta, não tem como. E mesmo se levar, não vai poder desfrutar na próxima vida, na vida eterna, lá no céu. Os faraós achavam que iriam desfrutar de suas fortunas lá na outra vida. Então construíam as pirâmides, guardavam ali os seus bens, colocavam armadilhas para que os ladrões não roubassem, porque achavam que iriam poder usufruir de seus bens lá no céu, lá para onde iam. Mas, evidentemente, que isto não é verdade. Então, o Evangelho vem corrigir hoje o apego aos bens materiais. E nosso Senhor então dirá: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Primeiro os ricos, por quê? Claro, quanto mais bens você tiver, mais apegado você poderá ser. Quanto mais dinheiro você tiver, mais apegado você poderá ser. É claro? Alguém que é apegado a uma quantia pequena de dinheiro e alguém que é apegado a uma quantia grande de dinheiro, tem mais apego quem é apegado àquele que tem mais dinheiro. É evidente. Então, aqui está o perigo da riqueza. A riqueza em si é um mal? Não. O dinheiro em si é um mal? Não. O apego é o grande mal. E para isso, nós temos um gênio da espiritualidade e da psicologia humana chamado Santo Inácio de Loyola, no seu livro Os Exercícios Espirituais. E Santo Inácio, na minha opinião, ele vai ser certeiro no modo pelo qual devemos lidar com os bens materiais. Ele diz assim, no número 23 dos Exercícios Espirituais: princípio e fundamento. O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Primeiro princípio e fundamento: o homem é criado por Deus. Para quê? Para louvar,
Você é criado para louvar a Deus. Então, seus bens devem ajudar você a louvar a Deus, não ser empecilho, não ser um sapato de ferro que te leve para o fundo. Segundo, reverenciar a Deus, ser piedoso e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. Um serviço, um louvor, uma reverência que te leve a salvar a sua alma. Segundo, e as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem. Então, as demais coisas que existem foi criadas para o homem, para que o ajudem a alcançar o fim para que é criado. E qual é o fim para o qual ele é criado? Louvar, reverenciar, servir a Deus e assim salvar a sua alma. Donde se segue que há de usar dos bens deste mundo, tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim, e há de afastar-se dessas coisas, tanto delas o afaste do seu fim pelo qual foi criado. Então, o homem usa desses bens criados, o homem usa do dinheiro, o homem usa dos bens, das coisas dessa terra, tem que trabalhar para isso. Ele usa dessas coisas, tanto quanto essas coisas o ajude a ele atingir o princípio e o fundamento pelo qual ele foi criado. E o homem deve se afastar dessas coisas, tanto quanto essas coisas o prejudiquem a ele atingir o fim pelo qual ele foi criado. Repito, louvar, reverenciar, servir a Deus e assim salvar a sua alma. Por isso, os bens devem ser utilizados somente nesta situação, tanto quanto nos ajude a nossa salvação. Quando estão atrapalhando a nossa salvação, devemos nos desfazer deles, desapegar, doar, dividir com os outros, ajudar a igreja, ajudar a sua paróquia, ajudar a sua comunidade. Isso faz bem, é a verdadeira alegria, é ter paz no coração, é ser um administrador fiel que está pondo seus bens a serviço da sua salvação e da salvação da alma de outras pessoas. Que tarefa maravilhosa! Aqui está, então, o conselho para os ricos, o conselho para aqueles que têm bens. Vimos no início da igreja que se vendiam os campos, as propriedades, e colocavam grandes somas de dinheiro aos pés dos apóstolos. E eles diziam: apóstolos, aqui está o meu dinheiro, aqui está a minha casa que eu vendi, aqui estão os meus bens que eu vendi. Olha, use isto para salvar almas, para construir igrejas, para construir escolas, para ensinar a palavra. Que lindo, que belo, esse belíssimo testemunho do início da nossa igreja. Então, o apego aos bens pode ser um grande empecilho à salvação da sua alma. Então aqui, cautela, cuidado, peça a graça de Deus de viver o preceito do amor. Que Deus abençoe você, abençoe sua família neste domingo, Dominus, no dia do Senhor, santo, abençoado dia para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, te peço, dê o seu like,
se inscreva em nosso canal, compartilhe, nos ajude a evangelizar.